Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Jean Vaillant lá no Paranormal Experience. Esse conteúdo tem como título Nós somos um experimento genético dos Anunnakis. E por que eu resolvi reagir a esse conteúdo? Como vocês bem sabem, o meu nome aqui é Enki. Claro que esse não é meu nome de verdade, eu me chamo Luiz, mas Enki foi o apelido que eu utilizei no início da minha jornada com a internet, lá na década de 90, tá? Numa plataforma que hoje eu acho que já é extinta, chamada ICQ ou ICQ. Então, o meu nome de usuário lá, meu apelido era Enki. Tá? E aí, um amigo que acho que alguns de vocês conhecem, Wagner Borges, me convidou para participar de um programa de rádio que ele tinha para falar sobre mantras, e aí ele me apresentou como Enki. Né? Ele não sabia que o meu nome não era Enki, e me apresentou como Enki, porque eu o conheci pelo ICQ ou ICQ. Né? Então, Enki denota aí minimamente que eu tenho algum conhecimento sobre a mitologia suméria, e né, era uma coisa que eu estudava muito ali na minha adolescência. Desde os meus 12 anos de idade eu estudei mitologia suméria, mitologia grega, mitologia egípcia. Confesso a vocês que já esqueci muito do que eu estudei naquela época, mas é por isso que o meu nome é Enki. Então, como o Janval vai falar sobre os Anunnakis, essa coisa da mitologia suméria, ligada aí à ideia de alienígenas do passado, eu quero ver o que ele vai falar a respeito. Então, bora lá. Chega de papo e vamos pro React. Então, o livro de Enki, que o Dr. Zecharia Sitchin, livros maravilhosos, ele produziu, traduzindo a linguagem acadiana, sumeriana, que fala dos Anunnakis ou dos Nephilim. Enki, que é um ser extraterrestre, Nephilim ou Anunnaki, ele pegava casais neandertais, Homo sapiens, Homo erectus, e fazia manipulação genética para que estes animais obedecessem à ordem dele, ou seja, de novo um genoma submisso. Vamos lá. Livro de Enki. Esse aqui. Tá? Zecharia Sitchin. Isso aqui é pura viagem. Pura viagem. Dos livros do Zecharia Sitchin, é o mais viajante, é o mais ficção que vocês podem encontrar dos livros dele. Tá? Quem foi Zecharia Sitchin? Foi um israelense barra estadunidense que lá no final da década de 70 escreveu alguns livros com a temática suméria, né, falando sobre a mitologia suméria, mas com esse viés de dizer que eles eram deuses alienígenas, que houve manipulação genética e por aí vai. Qual o problema? O problema é que o Zecharia Sitchin não era um arqueólogo, nem tampouco um linguista. Então, as traduções que ele fez das tábuas de argila não são precisas. Existem muitos erros, segundo os arqueólogos, tá? Aí o pessoal né, que tem paixão, né, o pessoal apaixonado por esse tema, vai dizer que a academia é sempre contra, eles não querem que a gente saiba, né, tem todo esse ponto de vista mais conspiracionista aí. Mas o fato é que a tradução do Zecharia Sitchin é imprecisa, tem muita coisa que é subjetiva no sentido dele pegar a tradução ou fazer a tradução de uma maneira a conduzir o texto para o ponto de vista que ele quer transmitir, para o ponto que ele quer afirmar, né? Deuses alienígenas. Então, isso é uma das coisas que pesa sobre o Zecharia, tá? Ele escreveu muitos livros, esses livros, se eu não me engano, é um conjunto chamado Crônicas da Terra. Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro, eu li uns 4, 5 livros. E esse aqui, o livro do Perdido de Enki, deveria ter ficado perdido porque de verdade é muito ruim, tá? No meu ponto de vista, eu achei muito ruim. Então, hoje, o que a gente pode dizer é que os livros do Zecharia Sitchin são ficções com alguns elementos históricos. Então, ele pega alguns elementos que existem sim da mitologia suméria e desenvolve um aspecto, uma história em cima. Então, vou aumentando um conto aqui, outro ali, e aí tenho uma obra de ficção. É isso que a gente pode dizer dos textos do Zecharia Sitchin, tá?
em que você não gosta dessas coisas de alienígenas do passado? Não, acho maneiro pra caramba. Eu gosto desses assuntos, estudei durante muito tempo isso, tenho espiritualmente algumas experiências com os ditos seres extraterrestres e tal, mas eu tenho um senso crítico muito forte. Não estou dizendo que eu sou o senhor ou o dono da verdade, mas esse meu senso crítico me faz observar essas relações que eu tenho com esses ditos seres extraterrestres por um viés menos fantástico ou apaixonado. Eu não tenho nenhum tipo de amor ou paixão ou admiração exacerbada ou de que os torna esses seres extraterrestres como seres especiais. Tá? É a minha experiência, não é verdade, é só a minha experiência. Mas voltando ao Zecaria, são livros de ficção, tá, pessoal? Existem evidências arqueológicas que refutam muito daquilo que o Zacarias, desculpa, coloca aí nos seus textos. Uma delas é até interessante que o próprio Jean Val colocou aqui, né, dos Homo sapiens, Neandertais e Homo erectus. Existe mais uma outra espécie humana que viveu, que coabitou o planeta no mesmo período de tempo, que é o homem denosoviano, se eu não falei errado, mas é algo próximo disso, tá? E me parece também que existe aí uma espécie que seria um antepassado em comum entre os humanos sapiens e os humanos neandertais, que é o Heidelbergensis, também me desculpa se eu falei errado o nome, que pode ser também que tenha convivido todo mundo junto em um determinado período aqui no nosso planeta, tá? Os Homo erectus, que o Jean-Val colocou aí, até onde eu estudei, até onde eu pesquisei, o último ponto de existência dele foi lá na região do Sudeste Asiático, naquela parte ali. O homem denosoviano, mais na região da Ásia Central, até na Índia, existe a possibilidade deles terem ficado por ali. Os neandertais no norte da Europa, também ali onde a gente hoje chamaria também de Rússia, algumas regiões ali, né? E o Homo sapiens, a África e depois, né, o planeta todo, né? Foi a espécie que mais se dispersou, tá? Então, por que eu falo que existem evidências arqueológicas que refutam o que o Jean-Val está colocando? Porque a gente consegue, cientificamente, observar traços da miscigenação entre essas espécies humanas no nosso DNA moderno. Então, no nosso DNA moderno, existem pessoas que vão ter de 3 a 4% de, sei lá, DNA de Neandertal, principalmente os que têm ascendência europeia. Tem pessoas que vão ter DNA denosoviano misturado com DNA do Homo sapiens, né? Então, assim, a arqueologia ou a genética hoje consegue observar esses requisitos das miscigenações ou desses processos que ocorreram aí ao longo do tempo. No entanto, não existe evidência de nenhum outro traço de DNA que os cientistas falam, a gente não sabe de onde vem. Isso aqui difere do humano, a gente não sabe de onde vem. Tá? Não existe evidências no DNA humano disso. Tá? Então, a gente consegue ver ali rastros de outras, entre aspas, né, rastros de DNA de outras espécies humanas no DNA do Homo sapiens. Mas não tem essa evidência aí de, olha, tem um DNA aqui que a gente não sabe de onde é. E, portanto, abriria uma brecha para essa hipótese aí da manipulação genética pelos ditos Anunnaki. Mas bora lá, vamos escutar mais o Jean-Val. E se você encontra fósseis de seres humanos com 40 mil anos e fósseis de seres humanos com 60 mil anos, no de 60 mil anos, no meio desses 28.869 genes, não vai ter um gene chamado FOXP2. Não procede também, tá, pessoal? Faz parte do recurso do Jean-Val apresentar números, apresentar estatísticas de uma maneira contundente. Isso faz com que a gente, e até a maneira como ele fala, o vocabulário, faz com que a gente até
de uma certa maneira, se sinta um pouco intimidado com o ar de autoridade que ele passa. Não estou dizendo que ele não tenha o saber de algumas coisas que ele compartilha. Nesse caso específico, a informação que ele está dando é incorreta, no mínimo, tá? É incorreta. Por quê? Porque esse gene FOXP2, ele assim, não tem como na genética a gente precisar quando um gene surge. Por quê? Porque são características que são transmitidas hereditariamente. Então não existe assim, hoje não tem o gene, putz, amanhã surgiu. Não, isso é um processo que se desenvolve milhares de anos, tá? Ou para, né, milhões de anos, se tratando aí da espécie humana, tudo bem? Então, por exemplo, o Homo erectus ficou, se eu não me engano, por 1,5 milhão de anos perambulando aqui no planeta, tá? Mas voltando, esse gene FOXP2 que o Jean-Paul está colocando, eu já pesquisei isso anteriormente por conta, né, como já falei, dessas questões aí de estudar Sumério e tal. Então esse gene FOXP2 parece que ele se distingue, ou ele tem uma característica diferente dos humanos e dos outros primatas, por exemplo, do chimpanzé. Ele apresenta uma característica diferente de 200 mil a 400 mil anos para trás. Então, de 200 mil a 400 mil anos. Não é de 40 mil tem, 60 mil não tem. 200 mil anos já tinha essa, digamos, mutação no gene FOXP2. Ele existe nos chimpanzés, existe em outros primatas, tá? Mas a maneira como ele está estabelecido no ser humano, a mutação que existe no ser humano, como eu disse, não tem uma precisão, é impossível ter essa precisão histórica de data, mas é um período de 200 mil a 400 mil anos atrás. Tudo bem? Então essa informação que ele está dando aqui já não procede. Mais no de 40 mil anos tem. Ou seja, a racionalidade humana começou aqui, porque esse gene FOXP2 é o responsável pela fala. Você só fala se você souber usar símbolos para criar sentido. Então, no livro de Enki é... Vamos lá. Mais uma coisa, pessoal. O gene FOXP2 ele não é o responsável pela fala. A fala é um processo que envolve outros meios, não só esse gene. Ele participa do processo, mas a fala em si, a construção de imagem, ideação, ela envolve outros processos, outros mecanismos, é um processo muito mais complexo do que apenas o gene FOXP2, tá? A gente tem aí, a gente precisa lembrar que existe um fator do ambiente, da cultura, né? Existe a exposição das relações. Então, esses homens de antigamente, esses homens mais primitivos, vamos colocar assim, eles se relacionavam com o contexto, então eles projetavam valores, né? Eles tinham uma cultura muitas vezes estabelecida, porque é facilmente a gente encontrar, por exemplo, fósseis que aparentemente foram enterrados ou passaram por um processo de. Me foge a palavra em português, pessoal, mas é um processo de cerimonial, né? Que relacionado à morte. Existem também outros evidências arqueológicas que mostram ali observações astronômicas, não no processo científico, mas cerimonial também. Então, assim, existe a cultura, existe um monte de outras coisas que são fundamentais para o desenvolvimento disso que nós chamamos de linguagem, né, ou da fala, tá? Não é só o gene FOXP2, tem outras paradas envolvidas também. Contado que Enki retirou esse gene dos Anunnakis e colocou em alguns desses casais para que esses casais aprendessem a entender as ordens de Enki. Então, enquanto Enki procurava fazer da humanidade uma massa de trabalhadores escravos, Pandora, nessa mesma época, é isso que eu conto no livro, se rebelava contra os deuses, contra Zeus, contra etc e tal, e também contra Javé. Então, essa história... Pessoal, não procede, tá? Assim, Pandora, os deuses sumérios, essas coisas não estão necessariamente no mesmo período histórico, tá?
e Pandora não se rebelou contra Javé, tal, isso aí, da mesma maneira que Zacarias Sitchin fez com suas traduções, né, direcionando subjetivamente as traduções para que elas apoiassem a sua narrativa. Me parece, não estou dizendo que é, mas me parece que Janval está fazendo a mesma coisa quando ele coloca Javé aí no meio do mito de Pandora. Para quem não sabe, o mito de Pandora, ela foi criada por Zeus como uma espécie de vingança, porque, se eu não me engano, foi Prometeu, posso estar errado aqui na figura, mas a vingança foi porque uma pessoa que eu acho que foi Prometeu, porque não lembro muito mesmo dos meus estudos de mitologia grega, tá? Tinha entregado o fogo ao ser humano. Tinha entregado o fogo que pertencia aos deuses ao ser humano. Então, como uma espécie de vingança, Zeus cria Pandora, né? E quando Pandora foi criada, ela recebeu um presente. Ela foi criada assim, tendo recebido as bênçãos dos mais variados deuses. Então, ela recebeu beleza de um, graça de outro, e por aí vai, né? E Zeus presenteou ela com uma caixa e falou: Olha, não abra essa caixa. Tá? E aí, como ela era curiosa, ela foi e abriu a caixa. E nessa caixa de Pandora saiu todos os males da humanidade. Tá? Então, todos os males da humanidade saíram porque Pandora abriu a caixa. E aí, quando ela vai fechar a caixa, a única coisa que fica dentro da caixa é a esperança. Tá? Então, falando de uma forma bem grotesca, rasa aqui, o mito de Pandora e da caixa de Pandora aqui. Então, não é que ela foi contra Zeus e qualquer outra coisa assim. A história não tem esse lastro de rebeldia ou de qualquer outra coisa nesse sentido, tá? É muito mais simples e muito mais alegórica, tá? Então, assim, todos os males da humanidade saíram da caixa que Pandora está. Tá? Como eu disse, ó, observem, uma vingancinha. Zeus ficou pé da vida porque, se eu não me engano, o próprio Prometeu soltou lá, deu fogo para os seres humanos. Já se viu os seres humanos ter fogo. Então agora eu vou soltar um monte de mal na humanidade. Percebe? Não tem a ver com Pandora sendo, sei lá, uma libertária, tá? Desobedecendo as ordens de Zeus e de Javé. Não tem a ver com isso. Vocês viram aquele filme 100, Ascensão do Império, 300, alguma coisa assim? Que história é aquela? 300 caras de Esparta decidem lutar contra 5 milhões de persas. Eu vi esse filme. Os 5 milhões de persas eram mercenários, era Dario, Xerxes, que obrigava todo mundo aí, mas aqueles 300 decidiram por eles mesmos ir para a guerra. Os outros iam obrigados. Essa é a diferença de um DNA livre e de um DNA submisso. De novo, freestyle o que ele está colocando aqui, tá? Hoje os arqueólogos já sabem que não foram 300 espartanos. Me parece que o número mais razoável que eu, quando pesquisei sobre isso, encontrei era cerca de 7.000 gregos. E esse número que o Janval coloca aqui de 5 milhões de persas, de longe é o maior número que eu já vi atribuído aí aos persas, tá? O anterior a esses 5 milhões, o maior número que eu vi foram 2 milhões, 1 milhão e 700 por aí, né, de persas, né, para ilustrar essa batalha aí. E assim, nós estamos, só para vocês ponderarem o quanto esse número, seja 5 milhões, é mais absurdo ainda, que seja 1 milhão já é absurdo, tá? De soldados. Ponderem da seguinte maneira: nós estamos tendo agora no nosso planeta um conflito lá na região da Europa, né, em que envolve duas nações. Uma dessas nações tem um exército absurdamente enorme, e a gente pode calcular que nesses mais de 2 anos de conflito que está ocorrendo, não chegou a ter, sei lá, 200 mil homens numa frente de batalha. Se foram 50, 200, 50, 100 mil homens, acho que é um número razoável da gente especular. E hoje, 2024, que sejam 100 mil homens numa frente de campo de batalha, para quem acompanha o conflito sabe que existiram em vários momentos problemas de logística, de abastecimento, de munição, de alimento, de água,
né, para esses exércitos. 2024, com tecnologia, com trem, com um monte de coisa, 100 mil homens é um problema de logística. Tá? Nutrir 100 mil homens com alimento, roupa, munição é um problema enorme. Imagina antes de Cristo ou em meados da época de Cristo ali, tá? 5 milhões de homens. A logística que teria para gerenciar 5 milhões de homens, como ele colocou aqui. Percebe o quanto essa fala que o Jean-Paul traz é absurda, não faz sentido. Tá? De novo, me parece, não estou dizendo que seja, mas me parece um malabarismo para fazer com que a história encaixe na narrativa que para ele, na narrativa que ele criou aí, de um Javé, e, enfim, de estamos sendo dominados, temos um gene submisso e por aí vai. Isso é um malabarismo, me parece, que o Jean-Paul está fazendo para fazer valer esse ponto dele, tá joia? Então, até onde eu pesquisei, pessoal, parece que o exército persa tinha em torno de 170, 200 mil homens. Tá? Já era, naquele momento, um desafio enorme para gerenciar esse número de pessoas. E hoje a gente tem dificuldade com toda a nossa tecnologia, imagina naquela época. Tá? O exército grego ganhou, né, os 300 saíram vitoriosos? Não. Primeiro, não eram 300, era cerca de 7 mil homens. E dentro desses 7 mil não eram assim como o Jean-Paul colocou, não. Tá? Tinha mercenário também do lado grego. Tá? Tinha mercenário do lado grego. Tá? Então, não era do jeito que ele colocou aí. Mas posteriormente, os persas encontraram uma outra rota e cercaram os gregos no final das contas. Tudo bem? Então, assim, esse dado que ele colocou aí não procede. E quem são os gregos? Descendentes de Heleno. Quem é Heleno? Filho de Pirra e Deucalião. E quem é Pirra e Deucalião? Pirra é filha de Pandora e Deucalião, filho de Prometeu. Ou seja, é a linhagem do DNA livre que os... Sabe, eu não consigo entender, sabe, essa coisa. Então quer dizer que os gregos são os gregos eles são a representação dos seres humanos libertários que têm esse gene libertário? Será? Será? Como foi a- o sei lá, reinado, o Império de Alexandre o Grande? Como é que foi isso, né? E os gregos também, eles não se miscigenaram com os outros povos da região? Que isso, né? Surge o Heleno ali como sendo o marco do surgimento dos humanos, na mitologia é isso que se diz. Então, surgem os humanos dali. Tá? Pirra e o outro, né, o marido dela, que me fugiu o nome agora, eles fazem parte de um mito do dilúvio, um mito grego que narra o dilúvio. Né? Eles fazem parte desse mito aí, de um dilúvio que constrói uma arca e blá blá blá. Então, cara, é muito malabarismo para fazer valer um ponto. Se a gente for só fazer uma pesquisa suave no Google, nada muito metódico ou científico, a gente consegue refutar muito do que o Jean-Paul colocou aqui nesse corte, tá, pessoal? Mas bora lá, vamos escutar um pouco mais. Os humanos têm, que essa outra linhagem de humanos submissos sempre tenta destruir. As religiões foram usadas para destruir o DNA libertário. Essa linhagem. Os gregos também tinham, né? Quando a gente fala aí de Zeus, disso, aquilo, é um tipo de religião. Tinha adoração, tinha. E aí, como é que fica? O argumento que ele usou contradiz toda essa coisa de Pirra, Pandora, né? Também eram adorados. Enfim, pessoal, não é desse jeito, tá? As religiões têm, todas elas têm os seus problemas, mas também de uma certa forma, ajudaram a construção ou a coesão da humanidade. Todas elas, de uma certa forma, foram importantes para, de alguma maneira, para o desenvolvimento da humanidade. Tem problemas? Claro que tem, muitos problemas, tá? Mas não é necessariamente porque elas querem acabar com o DNA libertário e por aí vai. Sabe? Não é por aí. Interessante. E qual que é o gene da liberdade humana?
Os cientistas ainda não conseguiram detectar É que exatamente qual seria dos 800 e poucos genes da nossa área HR1 o nome do gene. Os cientistas sabem, por exemplo, o genótipo GG, que é o da gentileza, ele surgiu há cerca de 12 mil anos. Há 14 mil anos, nenhum tinha. fóssil. Há 12 Ó, pessoal, eu não sou expert em genética, na verdade, né? Nunca fui muito bom no colégio, mas vamos lá. Esse genótipo GG e tal, não é uma coisa, assim, ele pode gerar, até onde eu me lembro, tanto favorecimento de doenças, tanto quanto outras características como cor dos olhos e tal, mas enfim, não é desse jeito que o Jean-Paul está colocando, tá? Lembra sempre de algo que eu já disse aqui. Os genes, eles são transmitidos hereditariamente. As coisas não surgem da noite para o dia, tá? Os processos de mutação, eles são estabelecidos ao longo do tempo. São processos. Então, não ocorre da noite para o dia, né? Mas deixa eu escutar um pouco mais aqui. mil anos tem. Por quê? Porque alguém foi gentil. Eu digo sempre. Não é porque alguém foi gentil, tá? E esse genoma GG não necessariamente é o genoma da gentileza, como eu disse. Mas não é porque, assim, sabe, surgiu um dia alguém falou, eu vou ser gentil. E aí, pum, o nosso gene mudou. Ou o oposto, né? O nosso gene fez, quero mudar, pum, e aí a gente se tornou gentil. Não é assim. Como eu disse, há 12 mil ou 14 mil anos, ou, né, o que for, já existia rudimentos disso que nós chamamos de cultura. Tá? As pessoas interagiam, como eu disse, ó, houve um período em que teve miscigenação entre os homens neandertais, os homo sapiens, os denosovianos, tá? Muito provavelmente houve miscigenação também com os homo erectus que tinham por ali. Então, e aí tinha troca, essas pessoas trocavam também tecnologia. O pouco que eu estava estudando um tempo atrás aí, existe na Índia, por exemplo, uma coisa que está intrigando os arqueólogos, que é o uso de algumas ferramentas que fazem parte de um determinado período histórico, vamos colocar assim histórico, tá? Que não é período histórico propriamente dito, porque não tinha história, mas vamos lá. De um determinado período de tempo, e aí essa ferramenta ela já teria sido assim, ela já teria sido colocada em desuso por surgimento de uma nova forma de usar ferramentas, mas existe na Índia registros arqueológicos de que aquela ferramenta que já deveria ter sido caído em desuso foi utilizada durante um bom tempo, ao mesmo tempo que um outro tipo de tecnologia um pouco mais refinado, com menor, mais fácil de carregar, né, o que mostra que aquelas pessoas elas circulavam pelo ambiente. Então imagina você levar um blocão de pedra, né, um machado de pedra feito de mão, né, machado de mão, por dias caminhando. Então mostra ali que o pessoal construiu ferramentas menores. Então tem isso que eu estou contando, né, para além de ser uma curiosidade, é só para mostrar que as pessoas tinham intercâmbio de cultura e de tecnologia naquele contexto que a gente chamaria de pré-histórico, tá? Então, não é desse jeito que o Jean-Paul está colocando. Do nada surge uma coisa. Não, isso são processos que ocorrem ao longo de milênios, tá? Houve troca cultural, houve miscigenação entre essas espécies humanas. Nas minhas brincadeiras. Uma certa vez a turma das cavernas ia voltando para a caverna e o homem, cheio de amor para dar, olhou assim para a companheira e na hora de entrar na caverna para dizer, primeiro você. Teve a ideia de primeiro. Aí, essa ideia que o homem teve já promoveu nisso uma mutação. Né? A mulher encantada também mudou o DNA dela, eles transaram e ali nasceu o primeiro ser humano com genótipo GG. Sério. No ano 2000 foi feita uma análise da humanidade. 1/3 da humanidade tem um genótipo GG, ou seja, é gentil. Outro 1/3 tem um genótipo AG, mais ou menos gentil, e outro 1/3 tem um genótipo AA, ou seja, grosseiro. São os ogros.
Gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim. É uma simplificação, e toda simplificação tende a dar em erro, tá? Entendam o que o Jean-Paul está trazendo como uma possibilidade de entretenimento aqui, né? Como uma informação curiosa, tá? Como algo que vai fazer eu e vocês cair nesse fantástico, nesse imaginário, né? Que é o que fez os livros, por exemplo, do Zecharia Sitchin venderem pra caramba. Porque é uma linguagem simples, tem esse apelo ao fantástico, né? Faz com que a gente se sinta de uma certa forma estimulado. Então, é essa linguagem que o Jean-Paul está trazendo. Mas entendam que é ficção. Por mais que ele possa dizer que isso foi aprendido em contatos espirituais e tal, a realidade material concreta mostra outro caminho, é outra parada. Tem evidências que mostram que o que ele está colocando aqui não se sustenta, tá? Não se sustenta. Então, assim, não é Deus trabalhando, é o ser humano, Sim. com o seu livre-arbítrio, vai produzindo essas genéticas que vão produzindo essas proteínas. É o tempo, né, que tá agindo, na verdade, né? É a ação do tempo. É que é legal que você comentou do gene FOXP2. Isso. Quem quiser coloca no Google, é bem legal. Coloca aí, gene FOXP2. Que ele comentou aqui que exatamente, ó, FOXP2 é o gene relacionado com o desenvolvimento da linguagem, incluindo a capacidade gramatical. Tem vários, por exemplo, FOXP3, vamos ver o que ele fala aqui. FOXP3, conhecido como escurfina, é uma proteína desenvolvida à resposta do sistema imunológico, membro das famílias de proteína FOX. O FOXP3 parece funcionar como um regulador da principal via reguladora do desenvolvimento das funções das células T regulador. Então, assim, é bem legal exatamente tudo que você está contando aqui, né? Na verdade, é a ação... Pior que a gente não pode falar nada de errado, porque a turma checa na checa na hora. Checa na hora. Checa É que você na falou o nome, daí eu falei, vou dar uma checadinha aqui. É bom, é bom. Certinho. É bom porque é ilustre, vai dando. Mas é bacana, né? Porque é ação, é uma ideia que surge em um indivíduo associado ao tempo, né? Então a passagem de tempo, a ação humana advinda de um fluxo neural, não é? Isso, Uma carga bioelétrica do cérebro, Isso. que aí gera uma mutação, e essa mutação ao longo dos milhares de anos vai tomando conta de, né, vai fazendo essa alteração na humanidade como um todo, na sociedade. Até entendi o que o Ale quis dizer ali, mas assim, é um pouco confuso. Então, assim, dentro do que o Ale tentou trazer, talvez ele esteja num caminho um pouco mais coerente e assertivo do que a própria narrativa do Jean-Paul. Então, assim, pelo menos o Ale colocou, olha, com o passar do tempo, as coisas se estabelecem. Mas sempre ponderem sobre essa questão dos relacionamentos, do ambiente, tá? A forma como esses homens pré-históricos se relacionavam com o ambiente, a maneira como eles foram desenvolvendo cultura, tudo isso interfere na maneira como essas mutações aí vão se estabelecer, tá bom? Então não é da noite para o dia, é um processo bem espaçado no tempo, tá? E o campo mórfico, mano. Muito bom, hein? Que live maravilhosa, meus amigos. Maravilhosa. É isso. Deixa eu mudar aqui para a tela cheia. Então, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo do Jean-Paul, né? Falando aí sobre sermos uma experiência genética dos Anunnaki. Eu apontei aqui vários contrapontos para vocês ponderarem a respeito daquilo que ele está do que ele está compartilhando, do que está sendo dito. E aí eu volto a dizer, olha, eu sei que esse é um tema que desperta muitas paixões, principalmente no meio dos espiritualistas, sobre essa possibilidade de sermos frutos de experiência genética alienígena, e aí a gente quer ter, sei lá, esse contato com os ditos ETs e tal. Né? Mas, para além das suas paixões, ponderem, né? Não refutem de imediato como sendo, mas a academia, eles não querem que a gente saiba, porque os arqueólogos, eles não querem a verdade, ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Evitem essas teorias de conspiração e tentem, se for escolha de vocês, observar a realidade com um pouco mais de senso crítico, tá?
Existe a possibilidade de nós termos sido visitados por outras civilizações de fora do planeta Terra? Existe. Existem evidências disso? Não. A possibilidade existe. Existem evidências? Não. Ah, mas as pirâmides? Não. As pirâmides não são evidência. Ah, mas as construções do Peru? Não. Isso também não é evidência. Ah, porque tem lá as rochas que foram cortadas que não... Isso não é evidência de contato alienígena, tá? Não é evidência. Tá? Existe, inclusive, alguns estudos que podem refutar ou que buscam refutar essas teorias levantadas, essas nem teorias, são hipóteses, né? Nem teorias são hipóteses dos alienígenas antigos, né? Ou dos alienígenas do passado. Tudo bem? Então, pessoal, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, ajuda esse canalzinho a crescer, ajuda esse produtor que está aqui, comenta aí as suas impressões sobre o assunto. Lembra de fazer esses comentários sempre com respeito, né? Você pode ser crítico, mas mantenha o respeito. Que mais? Quiser ajudar financeiramente esse que vos fala, na descrição do vídeo tem lá o Apoia-se para você se tornar um apoiador mensal. O desconto da plataforma do que vocês contribuem é menor, então se você quiser contribuir mensalmente, vai lá no Apoia-se, que tem aí na descrição do vídeo o link, ou se você quiser mais praticidade, quiser ser doador aqui pelo YouTube, você tem aí o botão de membro em algum cantinho aqui abaixo do título desse vídeo, que você pode clicar e se tornar um membro aqui do canal, tá? Ou se você quiser fazer uma doação financeira esporádica, tem aí também na descrição o meu Pix, a chave Pix, para você fazer essa contribuição e ajudar esse produtor aqui que vos fala. Tudo bem? Se você quiser aprofundar os seus estudos, tem o meu curso de meditação, que é um curso que vai além de te entregar uma simples técnica. Eu vou dar ali alguns elementos mais teóricos para você entender o porquê que a mente acaba ficando bagunçada, digamos assim, para você compreender os processos da meditação em si, tudo isso baseado nos ensinamentos dos antigos yogis, tá bom? Essencialmente dos ensinamentos do Patanjali, vamos colocar dessa forma. Então, na descrição aí também tem um link para você fazer o curso de meditação. Então, mais uma vez, obrigado a você que ficou comigo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!